Aí, deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Aí. Para as duas câmeras próximas. Boa noite, professora Thais, como vai? Oi, Daiane, tudo bem? Minha terapeuta favorita, de todas. Mas e aí, como passou esses dias turbulentos? Bom, estamos aí aguardando a vacina, preparando o espírito para que a longa pandemia, esse longo pandemônio, permitam que venhamos aí, a não sei se ao novo normal ou ao normal, né? Como cada um queira chamar, mas que tenhamos aí a possibilidade de retomar algumas coisas, como, por exemplo, abraços, laços e vínculos que nos deixam aí tão ansiosos, né? Justamente um dos motivos da nossa da nossa live sobre a pandemia, né? Exatamente. Um momento bem propício para falar a respeito de dificuldades, ainda mais falando em questão de obesidade, de distúrbios alimentares, ansiedade, que infelizmente passou a ser algo tão comum e que é a parte do dia a dia de todas as pessoas, né? Independente de idade, de sexo, gênero, o que seja, né? Ou até mesmo grau de instrução. Infelizmente é uma coisa que todos acabamos sendo afetados de uma forma ou de outra, né? Direta e indiretamente. Então, assim, para que todos que estão nos assistindo, né? Porque afinal de contas nós estamos aí, os nossos projetos iniciais, né? Porque efetivamente a internet ocupou as nossas vidas, trouxe novos laços para todos nós e também nos propiciou novos desafios, né? Então, assim, para quem não nos conhece, né? Porque assim, nós temos aí os meus alunos estão por aí, né? Mas eu quero deixar claro que dessa vez eu não estou sozinha nas minhas considerações, né? Porque efetivamente Daiane é uma excelente terapeuta e faz questão de mencionar a vocês que nesse momento de pandemia, onde, enquanto professora, eu fiquei trabalhando muito tempo sentada, trabalhando de maneira não, digamos assim, sem intervalos e tudo mais, como a maioria sabe disso, a Daiane acabou salvando a minha vida. Daí o pessoal vai dizendo, nossa, é uma realidade. Por quê? Primeiro, nós não sabemos tudo, né? A grande questão é poder dividir saberes, poder partilhar conhecimentos. Então, enquanto muitas vezes eu falo com a Daiane sobre psicologia e psicanálise, a Daiane traz para mim intensos e excelentes conhecimentos sobre consciência corporal, sobre cuidar do corpo e não só cuidar da cabeça. E eu creio que esse seja o nosso grande desafio na pandemia. Por quê? Porque nós nos afastamos fisicamente das pessoas e deixamos algumas questões de lado, né? Como, por exemplo, cuidado do corpo, uma atividade física mais, digamos assim, eficiente. Então, vejam, hoje é um bate-papo, razão pela qual nós não começamos por uma apresentação, aquela coisa toda formal e tudo mais. Então, eu quero ter o prazer de apresentar a Daiane. A Daiane é a terapeuta da Clínica Inspirare, é uma amiga muito querida, é uma pessoa que entende de fisioterapia, entende de tratamentos estéticos, né? Muito bons, excelentes, por acaso. Estou fazendo uso deles, viu, gente? Então, aí vocês têm aí possibilidade de acompanhar. Daiane é uma pessoa que me liga o dia todo, diz assim, você fez alongamento? Você fez alguma coisa? Ou você está cuidando só da cabeça? Então, veja que interessante, a obesidade e qualquer outro assunto, seja obesidade, saúde, o corpo em si, na pandemia, está sofrendo uma sobrecarga. Não só as nossas emoções. Então, o que vem acontecendo é justamente uma troca de saberes entre Daiane e eu sobre esse conteúdo, sobre esses aprendizados, sobre essa forma de ver o corpo na pandemia. Porque, entendo, há problemas que existem dentro e fora da pandemia. Daiane é terapeuta há bastante tempo, eu trabalho com psicologia há bastante tempo, só que o que vem juntar o nosso, digamos, a nossa live de hoje é a obesidade e pandemia. Então, ou seja, é um viés da psicologia e também da fisioterapia e da estética, né? A Daiane trabalha com várias técnicas, né? Eu viro e mexo, eu tô lá com as orelhas todas colocadinhas. Eu esqueço o nome daquela semente, Daiane, me ajude.
Esqueci o nome dela. Semente de mostarda. Exatamente, a semente de mostarda, vivo lá com a orelhinha cheia de semente de mostarda. Por quê? Porque é preciso buscar meios de bem-estar. Então, a nossa fala hoje, ela é sobre obesidade, ela vai transitar sobre bem-estar, ela vai transitar sobre terapias alternativas também. Por quê? Porque no conjunto todo, a gente busca o quê? O bem-estar. E daí, eu falei para a Daiane, detalhe, isso eu não combinei com ela, gente, porque eu sei que a Daiane é muito tímida, e geralmente ela não deixaria que eu falasse sobre ela e fizesse sobre ela alguns elogios. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, a Daiane é uma pessoa que apresenta conhecimento sobre várias áreas, mas acima de qualquer coisa, tem um coração maravilhoso. Então, para que nós possamos começar aí a nossa live com grande prazer, com grandes saberes, com grande conhecimento, eu quero mencionar para vocês o seguinte, a Daiane, ela conhece de terapias, ela conhece de psicologia um pouco, por quê? Porque ela ouve as pessoas. Então, veja, a escuta não é algo que pertença somente à psicologia, ao contrário. O bom profissional é aquele que tem uma escuta elaborada, é aquele profissional que está preparado para ouvir o seu cliente, o seu paciente. Então, veja, esse caminho, né, nesse caminho de descoberta, a Daiane tem me ensinado muito sobre um tema que, em tese, eu dominava amplamente. E, para minha surpresa, eu venho aí tendo grandes descobertas a respeito da obesidade e a respeito de descobertas simples sobre bem-estar, sobre cuidados pessoais, que antes realmente eu não dava tanta atenção. Então, razão pela qual eu faço questão de apresentar a vocês a Daiane, que é hoje minha partner nessa live. Então, essa live não é da professora Thais. Essa é uma live da Clínica Inspirare, com a Daiane, que é uma profissional da Clínica Inspirare, e com a Thais, que é profissional da Clínica Inspirare também. E agora eu posso te passar a palavra, Daiane, porque eu sei que você não deixaria que eu falasse tudo isso sobre você. Aproveitei. Bom, depois de tamanho discurso, até conseguiu me deixar um pouquinho encabulada, né? Essa seria talvez a palavra ideal para falar. Acho que o que você me conhece já deu para perceber que realmente eu não sou uma pessoa que gosta de muitos holofotes nem nada parecido. E acredito piamente de que o conhecimento que nós temos, ele deve ser compartilhado. Independente do grau de conhecimento que você tenha, eu acho que é sempre uma via de mão dupla. Quando você ensina outra pessoa, ou você passa para outro aquilo que você aprendeu, você acaba aprendendo duas vezes, reforçando aquilo que você já está convicto, e ainda pode ajudar a outra pessoa a ter uma vida tão tranquila ou tão boa quanto você almeja ter, né? E isso também tenho aprendido muito contigo, porque nesses últimos meses, principalmente, foram meses especiais, assim, na questão de aprendizado, de autoconhecimento. Você me levou a reflexões, assim, de coisas que eu jamais imaginaria, que eu pensaria ou até mesmo agiria de uma forma diferente do que eu venho passando hoje, né? Principalmente na questão motivacional, que eu acho que isso é o que todos nós precisamos nesse exato momento, né? Infelizmente, questão de esperança acabou sendo só uma coisa lá no fim do túnel, parece que é algo inatingível, mas pessoas como a professora Thais, como uma excelente psicanalista, excelente psicóloga, uma notável advogada, ela consegue passar isso muito bem para nós, né? Então, isso acaba fazendo com que a nossa vida fique um pouco mais suave, mesmo passando por pandemias, né? Mas, enfim, Bondade sua. tem um probleminha de áudio aqui. Vamos só conectar aqui novamente. Enfim. Mas, então, falando a respeito de obesidade, nós temos aí muitas coisas a falar. Não é só falando sobre aquilo que é feio, aquilo que é bonito, aquilo que é saudável ou deixa de ser saudável. Infelizmente, hoje a obesidade virou uma questão de vida ou morte. Não só uma questão de você viver fisicamente, mas às vezes você matar a si próprio em sentido emocional. Porque o estrago emocional que isso acaba causando nas pessoas acaba sendo gigantesco. O que faz com que as pessoas, às vezes, nem saibam como pedir ajuda, né? Ainda mais, Thais, como psicanalista, como psicóloga, sabe extrair, como ninguém, né? Como você consegue fazer a pessoa entender de que, às vezes,
esse momento de interiorização e de você saber onde buscar ajuda, o momento exato de buscar ajuda, sem que você esteja à beira do poço, prestes, de repente, a cometer alguma loucura ou até mesmo perder a graça de viver, que eu acho que isso é o que todo mundo deveria de reencontrar nessa época, né? Sim. Bom, Daiane, a gente conversa muito sobre essas questões e hoje a nossa ideia é partilhar com as pessoas que estão nos vendo e ouvindo sobre essa temática. Para quem não conhece o nosso trabalho a fundo, eu trabalho com obesidade, com a pesquisa sobre obesidade já há algum tempo. Inclusive, aí tenho alguns artigos publicados e eu sempre linko a área do direito e a área da psicologia. Por que isso? Porque são minhas áreas de atuação, eu amo esses dois ambientes de atuação, e eu percebo muitas vezes que a obesidade é tratada de uma maneira equivocada, né? A obesidade é tratada muitas vezes como desleixo da pessoa, uma pessoa que não tem vaidade, uma pessoa que não cuida de si mesma, quando isso tem reflexo e tem eco na questão de uma existência pífia, que beira uma inexistência de políticas públicas que estejam desatreladas do emagrecimento. Entendo. O enfrentamento da obesidade não requer única e exclusivamente a tratativa do ganho de peso, né? Por quê? Porque não é só calcular o IMC de uma pessoa, é muito além. É ouvir, entender os problemas dessas pessoas, saber conduzir esses problemas. Então, a psicologia tem aí um terreno fértil de atuação. E eu percebo isso conversando com os meus alunos, com as pessoas que eu pesquiso. Eu fiz uma pesquisa de campo muito interessante, porque muita gente entende, ou acha, ou crê que a solução para a obesidade é única e exclusivamente a cirurgia bariátrica, né? E o curioso nisso tudo é, a cirurgia bariátrica é feita na cabeça ou no estômago? Primeiro ponto. Então, as pessoas creem que operar o estômago será a solução de todos os seus problemas. E eu trabalho muito mais com obesidade na clínica, com a pós-cirurgia, não com a pré-cirurgia, né? E isso é muito interessante, porque as pessoas chegam no consultório e quando vão me procurar para algum laudo, alguma coisa, chegam lá e dizem assim, eu quero um laudo, eu quero fazer a cirurgia. Ah, mas por quê? Não, porque eu quero. Não, porque eu estou fora do peso. Então, veja, dentro desse discurso, vem, eu estou sendo rejeitado, ou eu rejeito o meu corpo, o viés estético é um recorte violento, tá? Porque nós temos lá a blogueirinha, né? Nós temos os blogs de saúde, né? Os blogs fitness, e nada contra. A ideia é, eu não preciso condenar uma coisa para compreender outra, né? Então, efetivamente, essas pessoas prestam favores e desfavores, como tudo na vida. Há um lado positivo e há um lado negativo nisso. Mas nós observamos muito dentro da clínica as pessoas que estão padecendo desse sofrimento. Por quê? Porque a gente busca na geladeira, a gente busca no chocolatinho. E agora, na pandemia, oh, Deus santo, né? Isso aumentou imensamente. Por quê? Porque nós estamos muito mais enclausurados, lógico, para nos proteger, para proteger a nossa família, extremamente importante, porque a ciência tem que prevalecer, né? Eu não estou aqui para fazer discursos políticos ou apolíticos, não é minha intenção, não é nosso foco, mas o fato é preciso compreender que a ciência precisa falar mais alto, né? Então, dentro desse aspecto, as situações de cuidado com o corpo, cuidado com a saúde emocional, com a saúde física, formam um conjunto que vai efetivamente ter um contexto que vai afetar o indivíduo na perda de peso ou no aumento de peso, né? Então, assim, o que acontece com as pessoas? As suas inseguranças, as suas insatisfações, os seus medos. Todos nós temos medos, insatisfações, demandas não resolvidas, né? Eu costumo brincar com os meus alunos aí, especialmente quando eu leciono a parte de psicologia unida ao direito, eu digo que nós temos aí o Evangelho de Freud segundo Lacan, versículo 2, né? E a grande questão, e podia ser o versículo 9, né? A grande questão é a angústia,
E na angústia, nós buscamos o quê? Compensações. E aí, Daiane sabe disso tão bem quanto eu, né? Porque ela vai falar das questões terapêuticas, mas a pessoa demora muito tempo para reconhecer que está buscando uma fuga, né? Que está buscando uma resolução de um problema que não está nem na geladeira, nem no chocolatinho, nem no docinho, né? Ou seja, eu estou me sentindo só. Eu como um sonho, né? Ah, eu estou me sentindo triste. Eu como um chocolate. Aí vem a questão dos transtornos alimentares. Se a pessoa tem um transtorno alimentar de anorexia ou bulimia, ela vai lá e faz o quê? Ingere tudo que quer e devolve. Ou através de provocar a ânsia de vômito, ou através do quê? Dos laxantes, né? Muita gente está atenta ao que se vende no mercado, mas pouca gente está atenta ao que se vende na farmácia, né? Nós vivemos uma hipermedicalização. As nossas tristezas têm que ser medicalizadas, né? Então, se eu estou triste, eu tomo um antidepressivo. Se eu não consigo dormir, eu tomo um remedinho para dormir. Aí, no outro dia, eu estou um pouquinho chateado, eu tomo um remedinho para ficar bem. E assim, as emoções da vida correm à revelia das nossas escolhas, sem que transitem pelo elemento medicamentoso. E aí é o grande risco. Por quê? Porque dentro dos transtornos, o que vai acontecer? Eu acabo dependente de um elemento. Então, aí eu vou buscar saídas mágicas, que é a grande questão que a gente quer falar hoje. Eu busco uma cirurgia bariátrica que vai me emagrecer. Eu busco uma cirurgia plástica que vai colocar tudo que, em tese, está fora do lugar, no lugar. Aí vem a questão que nós queremos trabalhar hoje. E as emoções são colocadas onde? Né, Daiane? Onde ficam as emoções? A Daiane tem uma colocação excelente sobre lugares específicos para tocar no indivíduo, que ela sabe o nível de estresse que a pessoa está transitando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daiane. Perfeito. Dizem que as minhas mãos, os meus dedos conseguem achar dores que as pessoas jamais sonhariam em ter um dia, né? É verdade. Até mesmo não precisa nem falar muito, né? É só olhar para a cara da pessoa, já sabe que está realmente doendo. Mas isso não é uma coisa assim que é simplesmente o toque. É que às vezes, com a correria do dia a dia, com todas as implicações que a nossa vida fatídica acaba nos levando, nós deixamos de perceber que às vezes a nossa dor é algo real. Nós acabamos desconsiderando a nossa saúde. E nessa questão, as terapias integrativas como um todo, principalmente as ligadas à medicina tradicional chinesa, elas acabam ajudando muito, não só a questão em diminuir a dor que a pessoa está sentindo naquele exato momento, mas ela sempre vai estar interligada ao lado emocional. Porque digamos que hoje, cerca de 60% das dores que nós sentimos, elas estão ligadas ao lado emocional. Isso, independente se é uma pessoa ativa fisicamente ou se é uma pessoa sedentária. Nós dizemos hoje que pelo menos 85% do mundo sofre de algum transtorno psiquiátrico ou psicológico e pelo menos aí 90% das pessoas estão insatisfeitas com alguma coisa de suas vidas. Isso, infelizmente, acaba refletindo no nosso corpo. Às vezes, um olho que começa a pular, que você não sabe o porquê. De repente, você sente uma dorzinha de cabeça, mas você lembra que não comeu nada de diferente, que você dormiu bem, que você tem tomado água. Aí, de repente, você recebe como se fosse um chute no seu estômago, mas, poxa vida, o que está acontecendo de diferente? Ou deixa de ir ao banheiro como ia antes. São sinais que o corpo da gente acaba nos dando e nós não percebemos. É como se ele estivesse dentro de nós falando, socorro, me ajuda, me tira daqui, né? Me dá algum alívio. Onde as terapias acabam fazendo aí um efeito fantástico, mas nada disso, nenhuma terapia, por melhor que seja o terapeuta que vá aplicar, vai conseguir um bom resultado se a própria pessoa não se ajudar. Agora, com relação a essa autoajuda, muitas vezes acaba sendo uma dificuldade tremenda. Porque se você não sabe contra o que você está lutando, como você vai saber que armas usar?
Com relação à questão de transtorno alimentar, às vezes a pessoa não reconhece que ela está com dificuldades. Ela não entende que, às vezes, aquela ânsia de comer doce ou de comer um pouquinho a mais só porque ainda tem ali no prato, de que isso está interligado a uma ansiedade. E precisa, às vezes, de uma pessoa que esteja ali de fora do seu dia a dia para poder ali dar um cutucãozinho e dizer assim para a pessoa, olha, será que, de repente, isso daí não é uma fuga que você está tendo? Isso, de repente, não é uma coisa que você está tentando buscar uma compensação? Ou, de repente, você está perdendo a vontade de se exercitar como você tinha antes? Alguma coisa está errada. Tudo aquilo que foge da sua normalidade, da sua rotina, está avisando que tem algo realmente errado. Isso seja uma questão de pele, que às vezes começam a surgir espinhas depois da fase adulta, de repente sua pele começa a ficar extremamente seca, seu cabelo começa a cair, principalmente as mulheres em período pré-menopausa, né, que acabam tendo um transtorno absurdo com relação à queda de cabelo, ou a famosa alopécia, né, acabam até buscando ajuda médica com relação a isso, porque daí já entram até carências nutricionais, carências hormonais envolvidas, mas tudo acaba refletindo na maneira como a gente enxerga a nossa vida. Onde que a gente busca coisas que, de repente, em um outro momento da nossa vida, de repente, se você estivesse bem consigo mesmo, você não faria. É por isso que essa questão de terapia, ela sempre vai estar integrada ao bem-estar, tanto físico quanto psicológico. Perfeito, Daiane. E assim, ó, para quem está nos vendo e nos ouvindo agora, a Daiane, ela tem algumas técnicas que são fantásticas. Eu posso dizer isso porque já experimentei, já testei, e a pandemia, para que a gente seja extremamente humano, porque aqui a intenção não é dar uma aula, né? É fazer um bate-papo sobre temas que nós pesquisamos. E, efetivamente, a Daiane tem algumas coisas fabulosas do fato de dizer assim, vamos fazer a reflexologia. Ela vai lá, começa a tatear, tal, aperta. Eu falei, aí doeu. Ela diz, então é isso, isso e isso, porque eu não quero, não vou abrir meu diagnóstico também, né? A ideia não é fazer uma anamnese pública. Mas é que, de repente, ela me diz assim, com uma complacência ótima, diz assim, cuida muito da cabeça, mas do corpo não cuida. Então, veja, nós todos hoje, e não é o A, o B, o C, nós hoje comemos mal, dormimos mal, temos hábitos que não são saudáveis, em sua grande maioria, porque não adianta você comer quinoa no almoço, né? Você toma lá suco de maracujá, não bebe álcool, né? Mas toma um remedinho para dormir, né? Ou, de repente, na pandemia, porque a gente sabe muito bem que o aumento do consumo de álcool é crescente, a pandemia tem mostrado isso cada vez mais, e a obesidade tem esse link muito interessante, porque muitas vezes as pessoas que passam por uma cirurgia bariátrica, perdem peso, elas acabam desenvolvendo outros tipos de dependência ou de vícios, e um deles é a alcoolemia. Tá? Para quem não sabe, não são dados nossos, sejam dados do IBGE, sejam dados de revistas científicas, uma das que a gente faz aí uso é a Obesity Reviews, tá? Que os dados coletados apontam que, em relação à COVID, a obesidade ela tem um índice de crescimento de risco de 113% para as pessoas com peso, acima do peso, ou pessoas obesas. Ou seja, aí eu vos pergunto, aí vem o nosso debate, cadê as políticas públicas? Onde estão? Cadê as políticas públicas que levam uma pessoa, por exemplo, a pessoa está com sobrepeso ou está obesa? Que ninguém... Veja que interessante, nós não tratamos o termo gordo, gordinho, gordinha. A palavra gordo por si só, ela já traz em si uma rejeição, né? Está acima do peso, ou seja, nós somos reduzidos muitas vezes ao cálculo do nosso IMC, índice de massa corpórea. Então, esse índice de massa corpórea, ele vai levar ao índice de obesidade grau 1, ao sobrepeso, índice de obesidade grau 1, índice de obesidade grau 2 ou 3 ou acima disso. O que significa dizer que essa pessoa está à beira de um colapso. Por quê? Porque o organismo, esse peso, vem com caracteres emocionais, mas, por certo, ele vai interferir na circulação sanguínea,
ele vai interferir no rendimento da pessoa, porque a pessoa está mais cansada. E aí, ao contrário do que todo mundo pensa, a pessoa que padece da obesidade é um padecimento. É preciso deixar isso claro. É um padecer, não é um escolher. Tá? Fique claro que as pessoas têm esse julgamento, que eu creio que ele é extremamente necessário, se me permitem aqui uma fala, um posicionamento, diz assim, o obeso é relaxado, o obeso não se cuida. Entenda, a questão da obesidade é uma questão muito mais séria. A matiz da obesidade não está única exclusivamente no quanto se ingere de alimento. Não é tão simples assim. Há pessoas que têm problemas de tireoide, há pessoas que têm problemas, assim, de ordem emocional, e que vão buscar nos alimentos uma compensação. Agora, é muito curioso, quando se olha para anorexia, bulimia, está tudo bem. Por quê? Porque o corpo diminui. Agora, quando o corpo aumenta, aí é um problema. Então, veja, nós temos vários estudos publicados, especialmente pela Federação Mundial da Obesidade, e a federação, ela está apontando, segundo e coletando os dados conjuntos com o IBGE, ela está mostrando que entre cada 10 brasileiros apresentam um diagnóstico que vai de sobrepeso à obesidade. Ou seja, é um alerta, há um grito gigantesco sobre isso, mas que é ignorado. Por quê? Porque as pessoas creem que o problema da obesidade está voltado para as questões estéticas, certo? E não são só questões estéticas. Eu digo a vocês que envolve, inclusive, aí é uma ousadia minha de estar pesquisando isso, a união do tema do direito e da psicologia, quando eu falo em obesidade, eu falo em direitos humanos, tá? Aí eu vou fazer uso de um autor que eu adoro, tenho um apreço muito grande sobre ele, eu estudo muito esse autor, que se chama Amartya Sen, sobre a questão de ter uma vida que se quer viver, ou que se pode viver, ou ter a vida que se escolhe viver. E esse discurso, que é trazido na obra dele, Desenvolvimento como Liberdade, traz justamente isso. Até que ponto nós somos livres? Porque, veja, hoje, com a moda plus size, a beleza includente, que, na verdade, ela é nós temos um grande caminho a percorrer. Mas vocês podem observar, façam um desafio. Se vocês entrarem nos blogs de moda, quando tem lá uma mulher, especialmente uma mulher obesa, porque o recriminar da obesidade da mulher é ainda mais crescente, tá? Essa mulher, quando obesa, e quando tem lá uma situação de ser uma modelo plus size, e ela vai desfilar numa passarela, seja numa São Paulo Fashion Week, por exemplo, olha, observe os comentários abaixo das fotos, porque enquanto alguns aplaudem, outros deslavadamente agridem. E essa agressão, não se enganem, ela vai atingir não só aquela pessoa, vai atingir também um grupo de pessoas. Razão pela qual, quando eu falo em obesidade, eu falo numa obesidade que está sendo estudada através das representações sociais da obesidade. Porque a pessoa que padece da obesidade, ela sequer entende ou quer pertencer ao grupo de pessoas obesas. Então, ela não se encaixa e não se enquadra nem no grupo de pessoas obesas e nem tampouco no grupo de pessoas não obesas, né? Então, veja, essa situação de obesidade, ela traz problemas de hipertensão, traz problemas cardíacos, traz problemas alimentares também, porque, entenda, às vezes a pessoa está obesa, né, porque eu não gosto de usar o termo gordo, a pessoa está obesa, mas ainda assim, ela está desnutrida. Você vai dizer, como assim? Ela tem problema com ácido fólico, ela tem problema com vitamina D. Em Curitiba todo mundo tem, né? Basicamente, nós todos padecemos sobre a ausência de vitamina D, tem que fazer complementação. Então, ou seja, é preciso buscar um especialista. Nós não podemos ficar discutindo a obesidade em cima de padrões de achismo. Então, aí, a nossa proposta é justamente o quê? Romper paradigmas. Esse é o grande debate. Por que nós temos que romper paradigmas? Porque, efetivamente, nós temos que estudar as questões metabólicas, nós temos que estudar as questões neuronais, nós temos que estudar as questões genéticas para entender, efetivamente, que é notório que 100% das pessoas está padecendo com obesidade. Certo? Então, veja, dentro desse aspecto, eu não sei se vocês estão tendo retorno direitinho.
aqui fez um altinho para mim. Não sei se está tudo certo. Tá me ouvindo bem? Aqui tá tranquilo. Ah, então tá. Pessoal aí no Então, desculpa. Instagram, tem algum problema de áudio? Não, eu acho que o meu deu uma travadinha, mas coisas da internet. Então, veja, a grande questão aqui é que muita gente pensa de modo equivocado sobre o que é a obesidade e notar que a obesidade não é um problema individual, mas um problema que traz à baila responsabilidades coletivas e não só responsabilidades individuais, tá? E aí eu queria que a Daiane complementasse a minha fala sobre a questão dos idosinhos que ela atende. Porque, veja, muita gente imagina que a obesidade é algo que tem idade. E daí, Daiane, a obesidade tem idade? De forma alguma. Tanto na questão de crianças passarem por esse problema, já numa infância bem inicial, digamos, criança aí de 5, 6 anos, hoje, você, de repente, você se depara com uma criança que está 5, 10, 15 quilos acima do seu peso ideal. Assim como nós encontramos também diariamente pessoas idosas que estão acima do peso. E todas essas questões levantadas por você, Thaís, com relação a essas, digamos, todas essas implicações na saúde física da pessoa, o nome disso é a síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica, ela é uma doença que acomete todo o nosso sistema fisiológico, porque ela está interligada ao nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, toda aquela função que é automática do nosso corpo, querer comer, tomar água, ir ao banheiro, dormir, tudo isso faz parte do sistema nervoso autônomo. E quando a gente tem um caso de obesidade, esse sistema acaba sendo alterado. Lógico que ele vai acompanhar de acordo com a nossa, como se disséssemos, o nosso índice metabólico, né? Ou seja, o quanto o meu corpo está trabalhando para sintetizar determinados alimentos. E falando nos idosos, nós temos uma dificuldade ainda maior. Por quê? Conforme nós vamos avançando a idade, isso faz com que o nosso metabolismo regrida. Nós não temos a mesma facilidade de comer, por exemplo, um domingo de sol. Comer pelo menos por 2 horas churrasco, tomando algo bem gelado para ajudar a descer bem, né? Ô, saudade! Que todo mundo gostaria de fazer isso, tá todo mundo com vontade de fazer uma aglomeração, mas falando no idoso, comendo carne vermelha, até comendo em demasia, pelo menos por 1 semana esse idoso vai passar mal. Isso se no mesmo dia ele não tiver de ser levado às pressas ao serviço de emergência. Por quê? Isso vai fazer com que o organismo dele, que já está lento, fique ainda pior. Isso vai afetar a saúde mental do idoso, que vai fazer com que ele fique... Hoje, algumas pessoas usam o termo avariado das ideias, né? Mas não seria bem esse o termo. Digamos que isso iria implicar numa menor função cerebral e mental, lógico, né? Mas principalmente com relação, às vezes, à vontade da pessoa de querer fazer parte de uma vida normal. A questão da obesidade para essas pessoas idosas acaba fugindo ao controle, porque muitas vezes eles não são os donos deles mesmos. Eles dependem do seu familiar ou do seu cuidador para poder servi-lo de uma refeição nutritiva ou para que possa ajudá-lo a ter uma saúde um pouco melhor, mesmo em face de uma idade avançada. E isso acaba sendo, então, um grande perigo com essa facilidade hoje que nós temos da tecnologia, porque qualquer coisa que você desejar, basta passar a mão no celular, abrir um aplicativo, pronto, questão de minutos está na porta da sua casa. Até os idosos já aprenderam a mexer no celular, já aprenderam a pedir comida pelo celular, e eles geralmente não pedem lá um prato de feijão com arroz lá e uma carne ou uma salada. Eles vão pedir comidas que deem aquela substância, né? Que dê aquele conforto físico, que encha a barriga, vamos dizer assim, né? E isso, a gente para pensar, poxa, mas então o que era para ser um aliado, acabou sendo um inimigo. Uhum. Não é bem por aí. Porque tudo na vida é necessário ter um certo equilíbrio. Até uma professora antiga minha, que ela é nutricionista, ela dizia para nós assim em sala, que dieta faz quem está doente ou tem alguma alergia alimentar. Os demais aprendem a comer. Nós não precisamos ali
de repente, eu não vou nunca mais comer uma pizza, eu nunca mais vou saborear um churrasco, eu não vou mais comer doces. Mas espera aí, vai te fazer mal? Você vai morrer? Você vai parar no hospital se de repente você comer? Depende. Provavelmente não, mas se for pós-bariátrico, vai. Exato. Aí é onde está a questão. As pessoas precisam se adaptar. Na questão alimentar não é diferente. Hoje, apesar de nós termos aí uma dificuldade absurda na questão, às vezes, de encontrar alimentos tão saudáveis, ainda é possível nós fazermos as escolhas certas, independente de idade. Visto que a obesidade ela acaba acarretando tanto dificuldades físicas para as pessoas que são idosas, quanto para aqueles que já são obesos, agora imagine para aquelas pessoas que estão caminhando a isso, aliado ao sedentarismo, aliado às vezes a um transtorno psicológico, a tal da ansiedade que acaba fazendo com que as pessoas percam a alegria de viver. Isso faz com que as pessoas deixem de fazer buscas saudáveis e acabem indo para aquilo que é mais fácil. E é onde aumentam-se os riscos, caso essa pessoa seja exposta ao vírus, ao corona, por exemplo, ela vai ser uma forte candidata a ter os sintomas mais graves, talvez até a morrer. Sim. De repente, as pessoas acabam ficando com medo de contrair um vírus, mas elas não têm medo, às vezes, de se acabar em comer, de repente comer e deitar. Olha o mal que isso faz. Tá, quer comer? Perfeito, come. Ninguém precisa mandar na quantidade que você vai comer, é você quem deve saber. É você quem deve de se policiar com relação a isso. Mas o que você fará depois? Será que eu vou fazer disso um hábito? Será um hábito diário? Todas as refeições eu preciso me fartar, comer até a ponto de quase explodir? Preciso comer de uma maneira exagerada? E ainda preciso ficar sentada? Não, porque eu não posso sair, porque tenho Covid. Tá, mas existem hoje inúmeras maneiras de você manter a atividade física. Até limpar a casa é uma atividade física. De passagem as donas de casa, né? Que acabam sofrendo muito com essa pandemia, porque elas não têm para onde correr. Exatamente. Agora, pensando nessa questão alimentar e doenças, então é uma coisa que acaba virando como se fosse o elo de uma corrente que vai interligando, interligando, até chegar a um tamanho absurdo em que a pessoa não consegue mais levar essa corrente, ela se arrasta, quando acaba ficando estagnada. É onde existe a necessidade da pessoa buscar uma ajuda, onde entram toda uma equipe multidisciplinar. Não estou dizendo que é só a questão psicológica, que é só a questão que é um educador físico, um fisioterapeuta. Por que não também um esteticista? Um cabeleireiro, um maquiador, uma manicure? Porque ficar bonita também faz parte do bem-estar. E se você está de bem consigo mesmo, isso vai implicar na sua parte psicológica, que vai fazer com que a sua vida flua de uma maneira melhor, o que você vai acabar não indo buscar no alimento, por exemplo, uma fuga. Isso vai fazer com que você, como se você estivesse retomando o controle de sua vida. É onde entra como esse nosso projeto de dar uma orientação para as pessoas. Sim. De abrir os olhos às pessoas e verem que a pandemia não é o fim de tudo. Sim, ao contrário. Ao contrário, exato. Todos deveríamos encarar como sendo uma oportunidade de nos reinventar. Sim. De descobrir coisas que de repente estavam lá secretas, guardadas, e também, por que não dizer, se desafiar? Uma pessoa que de repente tinha uma vida extremamente fácil, agora de repente ela se vê sozinha, isolada, ela precisa ficar completamente isolada do mundo e por conta disso buscar alívio, buscar conforto, alento em coisas que podem ser prejudiciais para ela? Não, não há necessidade. E a grande questão nisso tudo, e que é fantástico de ser trabalhado, é que muitas vezes, mesmo quem trabalha com isso, acaba mostrando os seus flancos, né, digamos assim, as suas fragilidades. E quando eu digo isso de uma maneira tão aberta, especialmente para quem está aí partilhando com a gente da live, justamente porque eu transito entre cuidar dos outros e também cuidar de mim. Porque não se enganem, psicólogo também tem problema, psicanalista também tem problema, né? Professor, que os alunos acham que é só na prova, né? Que aluno tem problema. Não, o professor também tem problema. Então, veja, pode parecer uma tolice,
Mas nós temos conversado muito, e muitas vezes, tratando das pessoas que nos procuram, às vezes a gente descobre elementos da nossa própria fragilidade. Por exemplo, eu falo, quem me conhece pessoalmente sabe, quem transita pelo consultório, ou pelo escritório, ou pelas aulas, sabe disso. Eu amo estudar. Eu tenho uma paixão pelo conhecimento, que é uma coisa infindável, né? Só que tem um detalhe. Muitas vezes eu passo horas a fio estudando, e a pandemia, porque entenda, tudo tem um lado positivo e negativo, ponto, né? O lado ruim, não saímos, não socializamos, não abraçamos as pessoas. Eu ainda posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada, iluminada pelo Senhor, porque eu estou com a minha família em casa, né? Então as pessoas demandam cuidado, é verdade, mas estamos próximos, né? Eu costumo brincar que é um grande cortiço italiano, tá todo mundo lá, dizendo, né? Todo mundo lá, a panela de macarrão passando no meio do almoço. Só que entendam, tem um lado bacana? Tem o lado ótimo. Até porque, para quem não sabe, eu tenho vó ainda, e uma avó que cozinha muito bem, com 90 anos. Então, veja, aquilo que eu passo também, muitas vezes, acaba sendo uma questão das outras pessoas que me circundam. Mas quando a gente não conversa sobre esses temas, as coisas acabam se perdendo. Lógico que eu tenho dificuldade em rejeitar mais um prato de macarrão da minha avó, óbvio, mas eu preciso entender que há um prazer nisso, mas que eu preciso também ter o quê? Um controle. A palavra aí está no controle. Não, e como a Daiane bem disse, não é preciso privar de tudo, é aprender a comer com qualidade. Eu posso comer o macarrão da minha avó? Posso, devo e vou. Né? Agora, eu não preciso me empanturrar de massa a semana inteira. Só que está aí o iFood da vida. Não estou fazendo propaganda, tá? A gente não está patrocinado. Até podia, né, Dai? Seria uma boa. Acho digno. Então, assim, ó, você liga para a comida, você liga para que a comida chegue, a farmácia chega na tua casa, tudo chega na tua casa. Você não anda, você não caminha, né? Aí, entenda, aquilo que é um probleminha, porque entenda, a maior parte das pessoas, tirando as mais, eu diria, as que têm um preparo melhor, ganharam peso, tá? Então, assim, eu e a maior parte das pessoas que eu conheço ganharam peso. Daí você vai dizer, mas você trabalha com obesidade. Tá, eu disse que eu trabalho com obesidade, eu não disse que eu tenho uma fórmula mágica para não ganhar peso. Até porque, e aí eu quero que vocês entendam, nós não podemos ter uma única cesta para jogar todo mundo. Ai, todos são iguais. Gente, presta atenção, todos somos iguais perante a lei. Acabou. Agora, em termos de metabolismo, em termos de idade, tá? Eu que fiz 25 anos semana passada, ó céus, entenda, o metabolismo está mudando, gente, né? Então, assim, chega de condenar as pessoas, vamos compreender, vamos ouvir mais. E isso, eu não preciso só do consultório de psicologia para isso, não, gente. É preciso que você ouça até os teus familiares. As pessoas que muitas vezes estão lá comendo as suas angústias, comendo as suas desilusões, sejam desilusões de trabalho, sejam desilusões afetivas. E eu falo por experiência própria, diga-se de passagem, né? Então, ou seja, muita gente diz assim, mas você está brincando. Não, não estou brincando. Somos seres humanos, carne e osso, bonitinhos. E isso tudo exige de nós uma força hercúlea para vivenciar esse problema. E agora na obesidade ainda mais. Por quê? É fácil sair na rua de máscara? Não, não é. Mas é necessário. É fácil não fazer mercado? Porque o mercado hoje virou o shopping, né? Quando o shopping está fechado, às vezes vai no mercado, fica lá zanzando. E a gente vê as famílias, gato, cachorro, papagaio, periquito, né? E veja, o negacionismo está aí. Hoje a gente não vai falar de negacionismo, porque senão a live não termina nunca, né? Mas a grande questão está aí. E veja, a pessoa que padece com obesidade, eu vou dizer uma coisa que talvez seja surpresa para muita gente. A pessoa não se vê. É um baque quando a pessoa sai lá dos seus quilos considerados normais. Por exemplo, uma pessoa de um porte médio que pesa lá 80 quilos, né? E, de repente, ela está passando pela pandemia, por problemas de ordem financeira, porque se alguém não está passando por isso,
Que bom, Deus abençoe. Mas a maioria das pessoas está. A gente não pode ignorar isso. Aí o que acontece? A pessoa vai comendo, mas ela não percebe. Porque, veja, ela não está mais correndo para o trabalho, ela não corre para pegar o ônibus, ela não corre para pegar o filho na escola, porque o filho está em home office. Esse filho e essa filha, que são os amores da nossa vida, quando estão em casa 24 horas por dia, meus amores, ai, 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 é super fácil, né? Fazer lição de casa, acompanhar, é super tranquilo. Ou seja, nós temos multitarefas, multifunções e múltiplos desesperos. E aí, os amigos, e aí vem uma questão dificílima de abordar. Os amigos da balada nem sempre são os amigos do telefone agora. Não são os amigos do Zoom. Não são os amigos do WhatsApp. Certo? Por quê? Porque há pessoas que continuam com uma vida em tese normal. Eu realmente acho muito complicado. Eu acho que a gente pode fazer uma live sobre isso, mas eu quero ser, daí eu quero ser a mediadora. Eu não quero ser a painelista. Por quê? Porque, entenda, eu não consigo, está além de mim, compreender que uma pessoa coloque sua família em risco. Mas, ao mesmo tempo, aí vem a questão. Eu não posso julgar o outro, simplesmente colocá-lo no muro e atirar as pedras. Porque a pessoa pode estar numa fase negacionista, ok? E a psicologia entende isso perfeitamente. Faz com que é preciso observar o indivíduo pela sua realidade, pelas suas dificuldades e pelas suas limitações. Certo? E todos nós temos limitações. Não sejamos tolos, né? Minha filha tem uma frase ótima, ela diz assim, como é que é? Sejamos práticos para que não sejamos idiotas. Então, veja, qual é a praticidade disso? A praticidade é enfrentar o problema como ele está aí para ser enfrentado. A obesidade não se restringe, e é o grande mote da nossa live hoje. A obesidade não se restringe a um problema estético. A obesidade, inclusive, eu diria, e eu ousaria dizer que é um problema, inclusive, ético. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, com obesidade, vamos pensar, a pessoa tem obesidade, padece com obesidade, e ela está com problema de dor Daiane, eu não vou lembrar o nome, no tornozelo, né? Nos ossinhos ali, tá? Na conjunção toda ali da máquina. Gente, isso é com a Daiane, tá? Aí é o termo técnico de ossinho, ramificação, não é comigo, é com ela. Aí a pessoa vai ao médico e vai lá e diz assim, por exemplo, eu estou fazendo uma anamnese. Eu digo assim, ai, doutor, eu tô muito cansada, o meu rendimento caiu, eu não tenho dormido bem, e eu tô com um problema no pé. Toda vez que eu levanto pela manhã, o meu tornozelo dói, meu joelho incomoda. E a pessoa está acima do peso. Mas vale, olha, uma Moët Chandon, vale uma Dom Perignon para cada um que está aí na live. O que o médico vai dizer? Ai, uma, tá garantida. Vai dizer o quê? Emagrece. Emagrece. Como se todo e qualquer problema estivesse voltado a isso. Entenda. Emagrecer sem qualidade é criar um problema maior. Porque o reganho de peso vai acontecer. O meu foco de estudo prioritário no meu mestrado, quando eu estudei a psicologia social comunitária, eu estudei as representações sociais, justamente é compreender que quando a obesidade não é tratada da maneira adequada, o reganho de peso ele vai acontecer, ele é praticamente certo. Das pessoas que eu entrevistei, na ocasião, construindo esse meu trabalho, que fala sobre obesidade, cirurgia bariátrica e também a fulguração por argônio, a grande questão é, a pessoa vai lá, faz a cirurgia bariátrica. Passa um tempo, continua comendo, continua com os mesmos hábitos, não faz nenhuma mudança, nem de exercício físico, nem de hábitos alimentares. E o estômago, até onde eu aprendi, né? Porque vai dizer, você não é médica. Tá, eu não sou médica, mas eu sei que o estômago é o quê? Que ele dilata, né? Que ele vai, o aumento de a ingesta de alimentos, olha que lindo, vai dilatar o estômago novamente. Aí, vocês vão imaginar assim, mas e daí a pessoa faz o quê? Aí a pessoa corre para o médico e recorre, quando ela já fez bariátrica, ela recorre à fulguração por argônio. Alguém vai dizer assim, o que é isso? O que hoje se chama de segunda bariátrica. Gente, para começo de conversa, não existe segunda bariátrica. Alguns casos que a pessoa, por exemplo, faz uma cirurgia bariátrica, continua se alimentando em demasiado, não espera um período para que o organismo absorva a cirurgia, ela pode estourar os pontos
que isso, na verdade, não é uma segunda bariátrica, é simplesmente salvar a vida da criatura, né? Porque, assim, é assustador o número de pessoas que faz a cirurgia bariátrica e, ao não conseguir ter uma ingesta de alimentos em quantidade, pega lá o liquidificador, sabe aquele liquidificadorzinho? Pega o liquidificadorzinho, pega a latinha de leite moça, joga dentro do liquidificador, joga uns 3 choquitos, bate ali e toma tudo aquilo. As pessoas dizem assim, credo, que horror. Bom, veja lá, nós começamos a live dizendo, coloque-se no lugar do outro. Entenda, a pessoa está ali buscando compensações daquilo que ela não pode mais comer. Por exemplo, eu escutei muitos depoimentos dessa natureza. Eu não posso mais comer meu churrasco. Eu não sou feliz. Então, veja, em tese, a pessoa era obesa. Fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu. Então, em tese, ela seria feliz para sempre. Olha só, né? É mais ou menos aqueles filmes com romance de final feliz, né? E foi magro para sempre. Entenda, a magreza não é... Eu não sei, só se alguém fizer outra pesquisa e tá aí feito o desafio. Faça um desafio. Toda pessoa magra é feliz, então? Ser magro é ser sinônimo de felicidade. É sinônimo de ser saudável. Pelo contrário, que hoje, na verdade, nós temos os dois extremos, né? Hoje a gente está falando sobre a questão da obesidade, mas existem também, por exemplo, os indivíduos vigoréxicos, que são aquelas pessoas que estão extremamente preocupadas com o seu corpo, com a sua forma física, e acabam fazendo absurdos, verdadeiros absurdos, em questões alimentares, em exercícios físicos exagerados, e acabam também perdendo a mão no que diz respeito ao controle. Então, existe uma cautela e existe um equilíbrio, é necessário. Porque a questão da felicidade, hoje, que as pessoas acabam buscando, ela não está nem na comida, nem no exercício físico. Ela está em você mesmo. E no equilíbrio. Agora, cabe a você buscar a sua felicidade, a sua plena satisfação, a estar bem com a sua cabeça, com o seu corpo, a aceitar a maneira como você é. Mas isso não quer dizer, porque eu estou acima do peso, então eu vou me aceitar assim e pronto, acabou. Não. A questão da obesidade não é uma questão de ser feio, de ser bonito, de estar ou não estar na moda. A obesidade, infelizmente, assim como também a magreza excessiva, é uma questão que ela é médica. Ou a pessoa ela entra no equilíbrio, ou o seu corpo vai entrar na decadência e vai levar o indivíduo à morte. Até falando a respeito sobre essa questão do excesso de informações que nós temos hoje, em 2014 foi proposto um estudo patrocinado pela Toshiba, que eles acabaram sem querer criando o termo obesidade digital, porque isso tinha a ver com o aumento do volume de dados que tinham nos dispositivos deles da época. E hoje nós vemos isso como nossa realidade. Hoje no celular você tem 300 tipos de aplicativos diferentes, aplicativos de emagrecimento, de exercícios físicos, aplicativos para te lembrar que você precisa tomar água, quando é uma função fisiológica. Né? Nós temos aplicativos de encontros, aplicativos, enfim, N tipos de aplicativos, o que acaba levando as pessoas a desenvolverem ainda mais prontamente essa obesidade digital, fazendo com que as pessoas se tornem apáticas, infelizes, e até, na maior parte das vezes, elas acabam perdendo a esperança de um futuro melhor, de um futuro promissor. As questões psicológicas vêm à tona e essa fuga acaba sendo algo inevitável. Mas, infelizmente, para a nossa atualidade, isolar-se, ela deixou de ser algo transitório, só para você se precaver de um vírus. Não é só o corona que nós temos circulando, né? Nós temos muitos outros, né? Mas agora passou a ser um ato de você se esconder dos seus próprios problemas, sem você partilhar as suas dificuldades, as suas expectativas que acabam sendo adiadas por conta do isolamento, as suas frustrações emocionais, e onde isso vai desembocar? Questão alimentar, a falta de aptidão a exercícios físicos e, principalmente, o distanciamento da interação social. Distanciamento social não é você simplesmente se isolar de todo mundo e virar um ermitão. Na verdade, nós falamos de uma pessoa se isolar socialmente, de se aglomerar. Mas pela internet todos nós podemos nos aglomerar.
né? Aqui no Instagram nós temos várias pessoas conectadas que costumam fazer uso dos aplicativos e videoconferência, seja tanto para você aprender a aumentar o seu nível de conhecimento cultural, sim, conhecimento bíblico também, que hoje acabou também entrando em voga, mas principalmente por manter essas interações aí, tanto com as suas famílias, quanto com relação aos seus amigos, que vão ajudar a levar esse peso de uma forma um pouco mais leve, para passar com menos problemas possíveis durante toda essa pandemia, né? Para diminuir um pouquinho do desânimo que todos nós enfrentamos. Independente se a pessoa sofre ou não de ansiedade nesse exato momento, em alguma época, durante a pandemia ou depois da pandemia, ela vai sofrer. Agora, sim, o que eu irei fazer para me precaver dos efeitos catastróficos disso? É onde entra a busca por ajuda, né? Seja ela de forma psicológica, medicinal, questão de exercício físico, ou simplesmente você se interiorizar, parar, respirar fundo, tomar um copinho de água com um limãozinho para ajudar a trabalhar o metabolismo, né? E aprender a comer, aprender a olhar as coisas de uma maneira um pouco mais bonita, mais bela, como até a questão da estética acaba falando muito sobre isso, né? Daquilo que é belo, tudo é belo. Depende dos olhos que as veem. Nós precisamos enxergar beleza até mesmo numa situação difícil. Nós precisamos aproveitar esse momento ruim que nós estamos vivenciando para a gente tentar ter uma vida melhor com relação ao futuro. Nós não sabemos ainda o que vamos passar à frente. Se essa pandemia vai nos deixar mais fortes ou mais fracos. Mas uma coisa, ela deveria de ser algo que deveria ser, pelo menos, né, um objetivo de todas as pessoas, que era buscar sempre melhorar. Não é só a questão daquilo que o outro acha de mim, mas aquilo que eu penso de mim mesmo. É se olhar no espelho e pensar, será que eu tenho tudo aquilo que eu quero? Será que eu sou aquilo que eu realmente quero ser? Será que eu estou contribuindo de alguma forma para melhorar a vida de outras pessoas que estejam numa situação pior do que a minha? Porque, olha, por pior que seja a nossa situação hoje, sempre tem alguém pior. Sempre vai ter alguém com uma dificuldade ainda maior. E são as nossas escolhas agora que vão mostrar como que nós vamos estar no futuro próximo. Por isso que até Sun Tzu disse no seu livro, né? No meio do caos, há sempre uma oportunidade. Então, aproveitemos a oportunidade que nós temos agora de se reinventar, de se conhecer, de buscar por ajuda, de perceber, às vezes, que a vida é uma coisa maravilhosa, é realmente um belo presente divino. Então, vamos cuidar dessa dádiva. Dádiva é um presente muito mais do que esperado. É um presente que não se calcula o seu valor. Então, vamos cuidar das nossas vidas, tanto dos nossos corpos físicos, quanto da nossa cabeça. A nossa espiritualidade, as nossas amizades, o nosso próximo, seja ele quem for. Fantástico, Daiane. Eu concordo em gênero, número e grau. E aí você traz Sun Tzu para a conversa e eu estava aqui pensando no Saramago, né? Se podes ver, vê. E se podes ver, repara. Que ele traz isso no ensaio sobre a cegueira. Eu creio que a pandemia nos propicia esse encontro com a percepção da obesidade enquanto um problema coletivo e não individual, a percepção de que, efetivamente, quando a gente tem o excesso de peso, o número de comorbidades diante da Covid é uma coisa assustadora. Isso não é uma conclusão da Thaís ou da Daiane. Não, isso está em todo o conselho que trata, os conselhos de medicina, a respeito da questão de coleta de dados, os dados do IBGE. Porque aí, gente, nós temos um grande problema, que é a carência de políticas públicas. Reitero meu protesto desde o começo. Porque se vocês olharem os cadernos que tratam da saúde, eles tratam tudo no mesmo conjunto, né? Ou seja, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde da criança, a saúde do adolescente, a violência doméstica. Opa, pera, tudo junto? São problemas. Lógico, um vai interferir no outro, ok, sem problema nenhum. Só que a grande questão é, qual é a forma de tratar? Como eu estava comentando antes, a pessoa que tem obesidade, padece com obesidade, tem um problema de dor no pé, chega no médico, o médico manda emagrecer.
Às vezes nem escuta. E diz assim, olha, precisa perder peso, depois a gente vê. Pois é. E se o depois for, por exemplo, que é outro assunto que a gente vai tratar nas futuras lives, se a pessoa tem uma tendência suicida, se ela tem problemas que levam ao encerramento da sua vida, né? Como diz a Melanie Klein, né? Por não suportar o mal, a pessoa vai encerrar também o bom, né? E nessa leitura kleiniana vai mostrar para a gente o que muitas vezes a pessoa quer ceifar o sofrimento, sem levar em conta as outras situações. Então, veja, o emagrecer e voltar a engordar é um processo. É um processo. Se não houver mudança de hábitos alimentares, se não houver a mudança de perspectiva sobre exercícios físicos, gente, eu estou falando isso e reiterando, e eu não sou uma pessoa que está completamente adaptada ao exercício físico. Eu tenho dificuldades em inserir isso na minha vida. Mas entenda, dificuldades não é rejeição da ideia. Compreendam isso. Eu não tenho a facilidade de adequar isso no meu dia a dia. No entanto, eu sei que é uma necessidade. Entendam. Qual é a vida que vocês querem ter? Eu vou reinvocar aqui o Amartya Sen de novo. Qual é a vida que vocês querem ter no futuro? Porque entendo, hoje, ou com sobrepeso ou com obesidade, se você é mais jovem, tranquilo, né? Você se adapta, você faz algumas mudanças e tá tudo bem. Aí vamos pensar, bom, pelo menos é a minha perspectiva, não sei se é de todo mundo. Eu pretendo envelhecer, já estou envelhecendo, inclusive. E creio que entre o envelhecimento e a morte, eu ainda estou com a primeira opção, né? Aí as pessoas têm dificuldade de entender a decrepitude, e a decrepitude é para todos, certo? Entenda, muitos dos seus hábitos alimentares de criança, que você não consegue se livrar, têm interferência na sua qualidade de vida hoje. E eu posso dizer isso de uma maneira direta, por quê? Porque eu como comida de vó desde que eu me conheço por gente. E é fácil dizer não? Não, não é fácil. Mas às vezes é necessário. Então, entenda, nós transitamos aqui entre a necessidade... Peraí que tá tremendo meu celular aqui, só um pouquinho. Aqui fica melhor. Um pouquinho, caiu tudo aqui. A gente transita entre a necessidade... Tá difícil, gente, peraí, desculpa. Eu tirei ele do lugar, eu cometi a tolice de tirar ele do lugar. Agora, me lasquei. Olha lá. A gente transita entre o que quer fazer, o que pode fazer, o que é conveniente fazer e o que é possível fazer. A obesidade traz tudo isso para a gente. Só que não só a obesidade, como também o envelhecimento, né? Então, veja, a pessoa diz lá, todo mundo já foi jovem, né? Ou é jovem. Aí diz assim, não, eu vou sair, eu vou pra balada, eu vou beber, eu vou festar, eu não vou dormir. Beleza. Quando você tem 20, a realidade é uma. Quando você tem 30, a realidade é outra. Quando você passa por 200 e afins, é diferente. Se for mulher, vai transitar pela menopausa, né? Vai transitar pela diferença, pela absorção de cálcio, né? E tudo isso tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Porque quanto mais a idade avança, o que acontece? Nós ficamos mais frágeis. Então, veja, a nossa proposta hoje foi mostrar para vocês o seguinte: a obesidade também é uma pandemia, em que pese a maior parte das pessoas vê a Covid como pandemia, mas a obesidade não. E a obesidade, eu desafio vocês a procurar em qualquer site da internet, de qualidade, óbvio, seja as pesquisas da Cielo, seja as pesquisas sobre saúde, sobre alimentação, ou até os próprios dados do IBGE. Vocês vão perceber que a própria ABESO, né, que é a Associação Brasileira Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndromes Metabólicas, que é a ABESO. Vocês vão desmistificar a doença. Por quê? Porque além de olhar o DSM-5, tá, enquanto patologização, é preciso observar que a obesidade é um problema que precisa ser tratado socialmente. E que muitos elementos, inclusive pós-cirurgia bariátrica,
as pessoas muitas vezes vêm até a cometer suicídio. Por quê? Fazendo uma cirurgia bariátrica, imaginando que vai emagrecer, que vai encontrar o potinho de ouro do outro lado do arco-íris, e esse potinho não chega, entendam? São demandas que precisam ser observadas. Porque inicialmente você diz, não, tá gordo, emagrece. E os outros problemas que a obesidade esconde? Né? Sem mencionar qualquer paciente ou qualquer situação ou qualquer elemento que possa identificar, eu quero que vocês observem o seguinte: muitas pessoas vão lá, fazem a cirurgia bariátrica, imaginando o seguinte: bom, agora os meus problemas estão todos resolvidos, né? Emagreci. Só que a pessoa nunca viu o problema no casamento, a pessoa nunca viu o problema no seu relacionamento, no seu namoro, né? E ainda mais, as pessoas acham que são só as mulheres que padecem com isso. Eu tenho uma situação que é muito interessante de um rapaz que ele era um rapaz muito bonito, muito fisicamente atraente. Com obesidade ou sem. Eu costumo dizer assim, para ele a obesidade, mais peso ou menos peso, tinha interferência na questão de saúde, não na questão de beleza. Até porque era uma pessoa agradável, falante e tudo mais. E ele me conta, certa feita, que a esposa, muito ciumenta, fazia bolo, doce, pudim. Chegava para ele, botava o pudim na frente e dizia assim: fiz só para você. Gente. Agora vocês imaginem isso. Na pandemia. E detalhe, comece a observar os colegas de vocês. As colegas de vocês. Né? Porque aquilo que parece inofensivo, que é um carinho alimentar, ele tem custo. Ele tem muitos custos. Porque quando alguém chega e diz, é só para você, você praticamente se sente obrigado àquilo. E você não quer ter mais brigas, você não quer ter mais decepções, afinal de contas, estamos vivendo a Covid-19. E você vai ingerindo. Você está dentro de casa, está usando pijama. Ah, e todo mundo, olha lá, confessem, todo mundo está bonitinho da cintura para cima, da cintura para baixo, né? Quem nem usa vou sapato? comentar. O povo de pantufa e tudo mais. Aí o que acontece? As roupinhas mais confortáveis facilitam também o ganho de peso. Por quê? Você está confortável, você não está apertado, exprimido dentro de uma roupa, né? E o que acaba acontecendo? A gente tende a relaxar. E veja, estamos assolados por uma pandemia que nos aprisionou, que mudou até a nossa forma de pagar uma conta. Eu nunca usei tanto banco online na minha vida, né? Eu nunca comprei tanto pela internet. Só tem um detalhe. Isso pode ser uma necessidade, quanto também pode ser um problema. Porque eu estou buscando compensações. Então, muitas vezes eu posso também estar adquirindo coisas que eu não preciso. Então, meus amigos e minhas amigas, como nós prometemos ia ser uma live, não uma aula de 3 horas e tanto, nós queremos deixar aqui a nossa reflexão. Já quero alertar vocês que tenha, para quem quiser conhecer aí o nosso trabalho, as coisas que nós estamos pesquisando, as publicações, nós estamos à disposição. Nós buscamos uma qualidade de vida, mas também buscamos dos nossos clientes, amigos, pacientes, colegas, uma partilha de conhecimento. Porque se há alguma coisa que a Covid trouxe de necessário, é uma partilha que não está voltada exclusivamente à esfera pecuniária. Isso seja na educação, eu vou dizer das minhas atuações e a Daiane dirá das dela. Eu faço voluntariado, quem me conhece sabe que eu faço voluntariado, eu atendo as pessoas, mas não sou eu, a Daiane também faz. E muitas vezes nós somos surpreendidas por pessoas que dizem assim, eu preciso do teu trabalho, mas eu não posso pagar. Gente, há muitas formas de pagamento, né? Permutas, formas de auxiliar as pessoas, mas entenda, no mundo que precisa de mudança, nós estamos aqui oferecendo uma mudança que nós queremos ver, né? Porque não adianta eu só reclamar do vizinho,
reclamar do amiguinho, e a gente não faz nada. Então, veja, nossas lives serão semanais, até onde a gente der conta, né, Dai? Até onde for possível. Fazemos de madrugada, não tem problema. Exatamente. E daí, assim, a nossa preocupação não é o view, o like e tudo mais. A gente está fazendo por vários meios, porque hoje há muitas formas de chegar às pessoas. E nós queremos, sim, oferecer o que nós temos de melhor, que é o nosso conhecimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, assim, poeticamente falando, sempre fica perfume na mão de quem oferece flores, né? Então, dentro desse digamos assim, desse nosso pequeno oásis, né? Porque é um pequeno oásis aí que a gente está buscando, é ter uma qualidade de vida, é ter uma qualidade de interações e oferecer o que nós temos de melhor, que é o nosso conhecimento. Então, assim, da minha parte, eu estou muito contente de poder estar aqui, dividindo com vocês um pouquinho da minha pesquisa. Eu amo trabalhar com esse tema, porque, lógico, é um tema que transita no direito, na medicina, na psicologia, na fisioterapia, nas terapias alternativas, e nem tudo na vida está restrito a uma única área. Então, essa interdisciplinariedade é por si só fantástico. Então, aí eu vou fazer uso das palavras de Edgar Morin, tá? Que ele diz o seguinte: tomemos uma tapeçaria contemporânea. Ela comporta fios de linho, de seda, de algodão e de lã, e tem várias cores. Para conhecer essa tapeçaria, seria interessante conhecer as leis e os princípios relativos a cada um desse tipo de fios. Entretanto, a soma dos conhecimentos sobre cada um desse tipo de fio, que é componente da tapeçaria, é insuficiente para se conhecer esta nova realidade que é o tecido. Isto é, e as qualidades e as propriedades próprias dessa textura, como, além disso, é incapaz de nos ajudar a conhecer sua forma e configuração. Eis aí, caríssimos e caríssimas, a obesidade é um problema a ser desvendado, ele é uma tapeçaria gigantesca, e hoje nós demos o primeiro passo. Quero agradecer a Daiane, passar para ela a palavra para a gente poder fazer o encerramento. Obrigada, Thaís, por participar com a gente dessa live. É sempre bom trocar esse conhecimento, né? Compartilhar, na verdade, né? Volto a endossar a questão que você levantou com relação à falta de políticas públicas, não só a falta de políticas públicas, mas hoje talvez o maior desafio seja encarar as pessoas como um indivíduo além da doença. Ver uma pessoa que sofre de obesidade não como o obeso, mas como a pessoa que sofre da obesidade. Isso. Como saber cuidar? A questão de você conseguir fazer com que um tratamento seja personalizado. As pessoas não são iguais, até mesmo gêmeos univitelinos são pessoas com personalidades extremamente opostas. Então, por que nós queremos, então, padronizar um padrão que não existe? Então, Exatamente. com relação a tratamentos, todos precisamos abrir os nossos olhos para enxergar uma realidade diferente, que cada indivíduo é diferente um do outro. Cada um tem as suas necessidades, a sua maneira de ser colocada. Mas, ainda assim, todos nós precisamos de atenção. Nós precisamos de um carinho. Nós precisamos estar sendo sempre muito bem acolhidos, sejam por nossos familiares, os nossos amigos, os alunos, né? No caso, sim, meus amores. Professora Thaís, excelentes, os meus alunos de Pilates, que também estão aí participando, obrigada por participarem conosco, né, Thaís? Mas quero agradecer a todos por terem participado e deixar duas coisas para que vocês reflitam. Uma delas é com relação a o que você quer da sua vida futura. Você quer ser uma pessoa melhor ou continuar sendo você mesmo? Sempre nós precisamos melhorar. Nós nunca conseguiremos chegar aonde nós queremos sozinhos. Então, aprendam a pedir ajuda. Aprendam a pedir socorro. Mesmo que seja com um olhar, ou seja com uma mensagem, uma figurinha no WhatsApp, que seja isso. Pensem nisso. Outra coisa,
usar palavras de uma escritora fabulosa que, olha, eu gosto muito, admiro, gosto da maneira como ela escreve, como ela expõe as coisas. Uma das coisas que ela escreveu que me chama a atenção, ela fala assim: sim, é verdade, tenho muitos sonhos desfeitos, o jardim já feneceu mais de uma vez, mas respiro fundo, encontro flores ainda mais belas. As flores se renovam e coroam novos sonhos. Essa escritora, Conheço isso daí. famosa, famosíssima, Thaís Martins. Ai, Nossa Daiane. professora, nossa querida mestre Thaís Martins, aproveitando a deixa, todos esses que estão participando da live, depois compartilhem, nós vamos colocar ali o link do nosso canal, que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, no canal da Clínica Inspirare. Compartilhem, por favor, esse conhecimento, mandem as suas dúvidas, nos sigam nas redes sociais, e todos aqueles que compartilharem, deixarem um comentário nas nossas redes, vão participar de um sorteio amanhã de um livro chamado Ossatura Poética, escrito pela nossa bela Thaís Martins. Muitos ainda virão, né? Muitos livros ainda teremos. Mas a pessoa que ganhar, que participar desse sorteio e ganhar, vai receber o livro autografado na sua casa. Então, compartilhem, passem esse conhecimento adiante, não tenham medo de pedir ajuda, não tenham medo de dizer que às vezes vocês não conseguem, porque nem sempre nós vamos chegar onde queremos sem dar um passo para trás. Então, às vezes é necessário para alcançar o nosso objetivo. Então, meus queridos, obrigada por participarem conosco, espero poder vê-los nas nossas próximas lives. Quaisquer dúvidas ou necessidades, sejam pelos nossos conhecimentos em psicanálise, psicologia, advocacia ou terapias integrativas, pilates, estamos à disposição. É só nos seguirem e nos procurarem pelas redes sociais. Então, boa noite a todos. Obrigada novamente, Thaís. Foi uma honra participar contigo dessa live e partilhar esse conhecimento contigo. Daiane, eu nem sei. Eu estou muito feliz, você me emociona, você é danada, você também me aprontou. Muito obrigada, porque assim, uma hora a gente faz uma live sobre literatura, mas daí eu não sei se eu aguento, né? Daí os meus olhos são meio traiçoeiros, porque quem me conhece sabe, as minhas emoções afloram de maneira muito fácil. E eu gosto de ser assim, né? Eu gosto de ser dessa forma, transparente. E os olhos são, muitas vezes, o espelho da alma, né? E como diria o bom e velho Machado de Assis, né? Capitu, olhos de cigano, oblíqua e dissimulada. Como eu gosto de Machado de Assis. Mas assim, ó, eu quero agradecer, Daiane, a tua gentileza, o teu coleguismo, a tua parceria, porque acima de qualquer coisa, gente, Daiane e eu temos um vínculo de amizade, mas um vínculo de respeito. Eu realmente, eu tô aqui para ser a prova viva de que eu nunca fiz uso de terapias alternativas. Tá? Eu dou aqui meu depoimento. Não era nem que era favorável, eu nunca tinha experimentado, né? A Daiane já aplicou em mim um monte de coisa diferente, e vou dizer a vocês, num momento, eu percebi o quanto é importante buscar outras alternativas, porque veja, antes que alguém pergunte, a minha terapia está em dia, né? Faço minhas sessões, tá tudo bonitinho. Só que eu estava com uma dor na coluna, que é natural de professor essa época, né? A gente fica o dia inteiro sentado. Eu saio de uma aula, vou para outra, saio de uma aula, vou para outra. E um dia minha coluna travou. Aí vem essa moça, né? Pelas mãos do Paulo, né? Que o Paulo foi buscar terapia alternativa primeiro. E ela faz uma massagem, me escuta, porque aquele dia eu estava fora de mim. Estava com dor, estava irritada, estava chata, porque se alguém com dor é bacana, por favor, se apresente para nós queremos te entrevistar, né? E veio, fez massagem, fez a ventosa, meteu as coisinhas de mostarda na minha orelha, e no primeiro momento, ela sabe disso, eu fui meio reativa, disse assim, tá bom, tá. E de repente eu me pego fazendo pilates, que eu brinco com ela, eu chamo de pilates, né? Que faço pilates, não faço como eu gostaria, é verdade, mas faço, porque entendo, o importante é começar, tá? Vamos fazer lá com o pensamento chinês,
Uma caminhada de 1000 passos começa no primeiro, né? Então, assim, é preciso sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é perigosa, tá? Eu sempre falo do Chico Buarque, que alguns dizem assim, alguns têm medo das mudanças. O Chico diz, eu tenho medo que as coisas nunca mudem, né? Então, é preciso uma adaptação, mas não esperem, tá? Porque a qualidade de vida, ela é algo a ser conquistado. Lógico, eu acho legal a gente ter um carro novo, eu acho bacanérrimo. Eu acho lindo a gente viajar para a Europa, acho maravilhoso, maravilhoso. Se for para a Itália, então, senhor, só tem um detalhe. É preciso ter corpo que suporte tudo isso, né? Até a vida, isso a gente fala um outro dia, e daí eu já sei quem eu vou convidar para falar. Até a vida sexual da gente, especialmente na pandemia, porque tudo mudou. Os hábitos mudaram, estar dentro de casa mudou. Então, veja, muda a nossa aceitação sobre o corpo, sobre o rosto, e até a questão que eu comentei com vocês sobre envelhecimento. Então, veja, são questões que todos nós passamos, mas que poucos de nós compartilham. Então, essa é a ideia desse canal que foi aberto, e eu preciso agradecer de público a Daiane, tanto a Daiane quanto a Nicole, porque ficam na minha orelha diariamente, assim, você tem que falar isso, você tem que dividir tua pesquisa, você tem que falar. Então, lá, de vez em quando, eu falo isso para meus alunos, vocês sabem que eu falo isso. Conhecimento que não é partilhado não tem tanta utilidade. É preciso chegar onde as pessoas precisam de nós. Então, é por isso que eu estou aqui com a Daiane. E para não me alongar mais, porque, lógico, todo mundo sabe que eu sou a rainha do prolixo, né? Eu quero fechar com Guimarães Rosa, que diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desaquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Guimarães Rosa, que é maravilhoso, tá? Meu boa noite para todo mundo. Nós faremos o sorteio do livro. Nós temos o canal à disposição. E precisando de nós, estamos às ordens. Daiane. Lu sempre, muito grata. Estou muito feliz. E nos vemos em breve, porque semana que vem tem mais live. Acompanhe nas redes sociais que a gente está por aí, tá bom? Exatamente. Um beijo para todo mundo. Pessoal, beijo para todos. Até a próxima. Até mais. Tchau.